Pensamento da floresta. Bem-vindos ao podcast Pensamentos da Floresta. O tema que vamos abordar hoje é a arqueologia amazônica. O convidado de hoje é Clyde de Paula Moraes, arqueólogo, doutor, formado na Universidade de São Paulo, no Museu de Arqueologia e Etnologia, o MAI. O Clyde é professor da Universidade do Oeste do Pará, em Santarém. Ele vai nos contar um pouco sobre a história antiga de ocupação dos povos originários na Amazônia e também sobre sua pesquisa atual com o povo indígena isolado, Zoé. Seja muito bem-vindo, Clyde. Obrigado, Lorena. É um prazer estar aqui com vocês. Ô, Clyde, conta para a gente, o que te levou a escolher a arqueologia como profissão de vida, né? Quais foram as coisas que te provocaram emocional e intelectualmente para seguir esse caminho? Bom, é uma história bem longa que eu vou tentar resumir aqui em algumas palavras, né? Eu nasci no interior de Goiás, então, assim, eu sou uma espécie de primeira geração que abandonou uma sequência de pessoas da minha família que viviam dessa pequena agricultura, né, lá em Goiás. E o lugar onde eu cresci, passei minha infância, né, entre os dias na cidade para estudar e as atividades que meu pai fazia, as coisas que a gente ajudava ele a fazer na roça, a gente morava em cima de um sítio arqueológico, né? A gente morava em cima de um lugar que era uma antiga aldeia indígena antes, né, dos descendentes do meu pai chegar por lá. E é curioso que esse lugar ele é parte importante do início da arqueologia brasileira, né? Uma arqueóloga do início da formação dos arqueólogos profissionais aqui no Brasil, chamada Margarida Andreatta. Entre as áreas que ela escolheu para fazer a pesquisa de doutorado dela, também lá na Universidade de São Paulo, onde eu estudei, estava o sítio arqueológico onde os meus pais moravam em cima, né? E ela teve lá fazendo pesquisa com uma equipe grande, algumas pessoas que depois eu acabei conhecendo na arqueologia também. Cheguei a conhecer a própria Margarida, mas ela esteve lá antes de eu nascer, né? Então, uns 5 anos antes de eu nascer, ela fez essas pesquisas lá. E ela deixou muitas histórias, né? As primeiras fotografias que eu tenho da minha família, das minhas irmãs quando eram jovens e tal, foram essas arqueólogas, Margarida e Judite, que deixaram por lá. Então eu cresci, né, olhando para esse sítio arqueológico, para essas peças, e para essas histórias sobre as pessoas que pesquisavam essas coisas, né? Na cabeça simples do meu pai, ele achava que elas estavam lá procurando pedaços de panelas antigas para tentar formar uma panela antiga e que elas trabalharam, coletaram vários pedaços dessas panelas antigas, mas aí quando elas não conseguiram nenhuma das panelas antigas, elas foram embora. É, Ô, Clyde, e então, assim, chegando nesse ponto da arqueologia, né? Como que é possível caracterizar a arqueologia amazônica? Quais são as particularidades que a Amazônia apresenta para a arqueologia? E fala um pouco do modo de trabalho de vocês, né? Que a gente imagina que é muito diferente do que um arqueólogo faz nos Andes ou na Europa. A arqueologia da Amazônia é tão diferente porque, de fato, a ação humana aqui é essa confusão com o conhecimento, com a natureza, né? Eu acho que assim a gente tem muita dificuldade para separar o que é natural do que é cultural aqui, né, de acordo com os nossos pressupostos ocidentais. Então, a arqueologia daqui ela teve que se especializar em parcelas muito pequenas do que seriam esses vestígios, né, da ocupação humana. Enquanto em outros lugares a gente começa a procurar feições da intervenção humana através de grandes estruturas que foram construídas, né? Aqui é nas pequenas coisas e às vezes até nos microvestígios é que a gente vai encontrar, né, onde está a assinatura da presença dos humanos aqui. Então, eu acho que uma das grandes diferenças é isso, assim, é como a arqueologia daqui tem que se preocupar com as pequenas coisas que estão enterradas, que estão visíveis na superfície até agora, né? E a partir do momento que a gente começa a entender
essas pequenas coisas, como a cor do solo, os vestígios orgânicos que estão presentes nesse solo e a diferença disso com o que está no entorno, a gente começa a perceber, né, que a gente precisa redefinir para a Amazônia algumas das ideias que a gente tem sobre o que é sítio e o que não é sítio, né? Porque, de fato, essa fronteira aqui das intervenções humanas ela é gradativa num sentido de que no lugar onde as pessoas passaram mais tempo a gente vai ter mais vestígio, mas no lugar onde elas transitaram a gente também vai ter vestígios mais tênues, mas também vestígios, né? Só puxando o gancho, poderia explicar para os nossos ouvintes o que é a Terra Preta? Os solos amazônicos, né, eles são caracterizados por ser bastante ácidos, né? Então a acidez dos solos naturais da Amazônia ela é extremamente agressiva para a decomposição de matéria orgânica, né? Quer dizer que tudo que é orgânico que tem nesses solos, por conta da acidez, se decompõe com mais rapidez. Então, assim, a fertilidade desses solos ela depende muito da presença dessa matéria orgânica, né? E o que que aconteceu nesses lugares onde os indígenas do passado demoraram mais tempo nesses lugares, né? Eles começaram a descartar os restos orgânicos dessa passagem deles nesses lugares de uma maneira, né, sistematizada, e esses restos orgânicos acabaram interferindo muito nessa acidez do solo, né? E a maneira como eles descartaram isso junto com cinza das fogueiras que eles faziam, os restos de comidas que eles provavelmente também queimavam nessas fogueiras, e a organização disso tudo numa espécie de lixeira grande, né, fez com que transformasse radicalmente a química desses solos de uma coisa ácida para uma coisa mais básica, e uma diferença visível disso é uma mudança muito significativa na cor dos solos, né? Em alguns lugares, dependendo da intensidade de atividades que aconteceram, esse solo ficou de fato preto, da cor de café mesmo, né? E isso é muito visível até hoje. E a terra preta talvez seja não só uma intenção de fertilização do solo, mas também seja uma dessas atitudes sanitárias dessas populações, né? A terra preta é muito o resultado de queima de lixo orgânico. Então, talvez, né, assim, os restos de comida e coisas que são potencialmente problemáticas para a saúde, os dejetos e tal, que estão formando essas áreas de terra preta que são concentrações, né, em alguns dos lugares das aldeias. Há mais ou menos uns 7.000 anos já aparece cerâmica em alguns lugares. E a cerâmica provavelmente, né, muda muito a culinária dessas pessoas. Uma vez que você tem uma vasilha para processar e cozinhar as coisas, certamente eles tinham vasilhas orgânicas antes, né? Mas a cerâmica dá uma nova perspectiva do processamento da comida. Então, talvez essa seja a mudança mais radical que a gente vê para falar, opa, o modo de vida mudou um pouquinho aqui nessa história, né? Mas o que é interessante, né? Em outros lugares a gente diria que isso é a revolução neolítica das pessoas, né? Eles passaram a viver mais fixo nos lugares, eles inventaram a cerâmica, eles domesticaram plantas e viraram agricultores, né? Só que a trajetória na Amazônia ela segue um caminho bem diferente dessa história, né? A cerâmica aparece nesse registro, o milho, a mandioca, a abóbora aparece nesse registro, mas parece que as pessoas não se dedicam tanto a cuidar dessas coisas e parece que viver explorando as outras coisas da Amazônia continua sendo a estratégia mais interessante para essas pessoas, né? Então, a partir desse momento, a gente vê que essas plantas aparecem, provavelmente elas ganham uma certa importância na vida das pessoas, mas ninguém se dedica a fazer monocultura dessas plantas, né? Continua aparecendo nos registros muita castanha, muita bacaba, muito açaí, muito patauá, né? E a diversidade, a fauna da caça, de mamíferos terrestres e outros animais também continua muito importante nesse registro, né? E isso, assim, parece que as pessoas adicionam uma coisa a mais no pacote tecnológico muito variado que existia antes, mas não abandona aquele pacote tecnológico anterior com muita diversidade, né? Mais ou menos há uns 3.000 anos atrás, a gente vai ter os primeiros registros de que, independente do lugar, se é próximo do rio ou se é mais distante um pouco,
as pessoas começam a construir aldeias mais fixas, né? Aí não tem um aterro, não tem uma coisa relacionada com a pesca, mas as pessoas começam a construir aldeias. A gente começa a ter evidência de que as pessoas pararam tempo suficiente para ficar a vestígio de que elas permaneceram por algumas temporadas nesses lugares, que aí sim, independente de ter um abrigo natural ou não, as pessoas constroem moradias nesses lugares, né? Por volta de 1000 anos atrás, a gente tem outra dessas mudanças muito radicais, né, que aparecem para nós no registro. Essas aldeias ficam muito grandes em alguns lugares da Amazônia. Aí próximo de Manaus, onde você vive, é um desses lugares. Aqui em Santarém, onde eu vivo, né, na ilha de Marajó, no Xingu, em vários lugares, esses sítios arqueológicos e essas terras pretas, essas aldeias antigas, elas ficam muito grandes, né? E próximo do ano 1000 é onde a gente vê essas aldeias maiores, em todos esses lugares, né? Mas, mais uma vez, né, a mandioca talvez ganhe um pouco mais de importância nesses sítios. Em alguns lugares, como aqui em Santarém, o milho aparece de maneira importante nesse registro, mas no Marajó, por exemplo, não tem evidência nenhuma de milho, né? Parece que eles intensificaram foi a pesca lá, e as aldeias cresceram do mesmo jeito, né? E a castanha, o açaí, a abacaba, e várias dessas plantas continuam importantes nessas grandes aldeias também. Então, o que parece é que as populações, né, provavelmente a paisagem também mudou ao longo dessa história de 12.000 anos que eu tentei reconstruir para vocês aí. E essas plantas foram ficando cada vez mais presentes nessas paisagens também. Então, quem manejava um pouquinho de açaí lá no passado mais antigo, provavelmente pôde manejar uma quantidade muito maior de açaí, porque esse açaí ficou mais intensamente disponível nessas paisagens. A mesma coisa com a castanha, a mesma coisa com várias outras dessas plantas, né? E outra coisa que, né, a gente está passando por ela agora são esses eventos climáticos extremos, né? E agora, né, os rios secaram na Amazônia e a gente está vendo evidências arqueológicas na parte mais baixa dos rios, né? E aí perto de Manaus está aparecendo muita gravura rupestre em rochas que ficam permanentemente submersas nos rios, né? E isso quer dizer que em algum momento no passado essas rochas também estavam fora da água, né? Então, aí perto de Manaus, na frente da cidade, essas gravuras que apareceram, elas parecem que são desse mesmo período do ano 1000, né? Então, talvez essas populações enfrentaram uma seca tão ou mais severa do que essa que a gente está enfrentando agora, e a gente não sabe se isso causou instabilidade, se as populações tiveram que adotar um modo de vida com mais mobilidade. O que de fato acontece é que no registro a gente vê que essas aldeias muito grandes, elas deixam de aparecer no registro, né? Perto de Manaus, por exemplo, né? Assim, a gente tem sítios com 90 hectares de área, e parece que existiam uma espécie de bairros nas ocupações desses sítios aí por volta dessa época, né? Quantas pessoas viviam nesses bairros e quantas viviam nos satélites desses bairros é muito difícil para a gente projetar, mas eram sítios muito grandes, né? Então, eu sou dos que acredita muito que existia uma população muito maior do que 10 milhões de pessoas na Amazônia, né? E o que é fantástico é isso, essas populações não degradaram toda a Amazônia para chegar nessa taxa, elas provavelmente incrementaram a paisagem amazônica com plantas muito úteis, né, para o modo de vida que elas desenvolveram. Então, lá nesses lugares, eles construíram grandes aterros, né? E provavelmente fizeram palafitas em cima desses aterros ou casas em cima dos aterros mais altos que proporcionava que eles vivessem ali mesmo no período mais intenso de cheias, né? Os sítios Marajoara, a sociedade Marajoara é o grande exemplo disso. Então, parece que tem aglomerados de casas em volta desses aterros e tem conjuntos de aterros que provavelmente formavam a paisagem, né, onde essas pessoas viviam ao mesmo tempo. Aí perto de Manaus, os sítios que a gente tem desses períodos maiores parece que são aldeias circulares com grandes praças, né? A gente vê o acúmulo dos refugos dessa ocupação, uma espécie de anel em volta desses sítios e uma praça mantida mais ou menos limpa nesses eventos, algumas dessas praças muito grandes. E a gente tem evidência, né, de que
em volta dessas praças, em alguns lugares, eles também construíram umas pequenas plataformas e provavelmente fizeram as casas em cima dessas pequenas plataformas. E em alguns desses sítios, a gente tem a construção, né, de uma vala em volta dessas estruturas, que talvez tenha um propósito de defesa, né, ou de cercamento desses lugares. E é justo junto com esse período que aparecem essas valas que também começam a aparecer uma cerâmica diferente em outros sítios arqueológicos também grandes, mas não tão grandes quanto esses que já existiam. E dessa vez parece que eles são aldeias lineares no Barranco dos Rios, né? E provavelmente é uma população que os cronistas descrevem quando eles chegam no ano 1000, né? Que eles falam muito no ano 1500, que eles falam muito de casas enfileiradas nos barrancos dos rios. E a gente vê esse registro por volta do ano 1000 também. E tudo isso, né, desaparece depois dessa história do ano 1000 e se reconfigura nessas aldeias mais lineares, mais próximas do barranco do rio, que voltam a ficar grandes, mas voltam a ficar grandes próximo do período da chegada dos europeus. E aí a gente tem, né, toda a história que já é mais documentada de outras formas, que aí é só decréscimo dessas populações em função do contato, né? Mas provavelmente a Amazônia estava se recuperando de um problema que eles encontraram soluções internas para resolver nesses 500 anos que antecedem a chegada dos europeus até a chegada deles, e aí os europeus passam a ser o principal problema que as populações, né, começam a enfrentar. Você falou várias vezes das pinturas rupestres, Cleide. Podia falar um pouco mais do que é que aparece nessas figuras rupestres, mesmo em comparação com as mais conhecidas que existem na Europa? É muito diferente, né? A figuração da arte rupestre daqui é muito diferente da europeia. Tem algumas coincidências, né? Tem muitos animais representados na arte rupestre aqui, mas os animais são representados de forma muito mais abstrata do que os animais representados na Europa, né? Assim, enquanto a gente tem anatomia precisamente representada aí em figuras como as de Lascaux, Altamira, né? E os animais perfeitamente anatomicamente representados aí, aqui a gente tem muito mais um simbolismo, às vezes, né, o que representa um animal aqui na arte rupestre é a pegada do animal ou uma parte da pelagem do animal. E outra diferença bem marcante da arte rupestre amazônica com relação à europeia é porque, enquanto aí tem pouca representação da figura humana, aqui tem muita representação da figura humana. Só que mais uma vez uma representação muito, né, assim, muito diferente da anatomia precisa do corpo humano. É muito mais uma representação esquemática e simbólica de rosto, de máscaras, de coisas relacionadas com os adereços dos humanos, do que de fato uma representação anatômica precisa, né? E aparecem tanto gravuras quanto pinturas, né? E justo esses lugares que parece que cada vez mais ganham um significado nessas paisagens, os abrigos naturais, as cachoeiras, né? Os pedrais próximos dos lugares ricos em peixe no rio, é que começam a ser gravados ou, em alguns casos, pintados com esses símbolos. E tem muita figura que a gente, por desconhecimento, classifica num pacote como figuras geométricas, né? Círculos concêntricos, espirais, losangos, que aparecem muito ainda hoje em diferentes suportes do artesanato indígena, das pinturas corporais, né? E para os quais os indígenas dão muita explicação, que é o corpo de um animal e uma série de coisas. Então, provavelmente isso é uma tradição muito antiga também, que já está representada na arte rupestre, que em alguns desses sítios provavelmente tem, né, milhares de anos também. Nos últimos anos você começou uma parceria, né, com assim, de diálogo mais intenso com a antropologia e resolveu trabalhar com o Zoé, que é um povo de recente contato, um povo isolado, se quiser falar um pouco sobre isso.
O seu objetivo inicial seria ver como que os Zoé manejam, né? A floresta, a capoeira, né? E o que que eles teriam a dizer sobre esse espaço, assim. O que que essa experiência revela para você? De que maneira que a observação do modo de habitação de um povo indígena contemporâneo contribui para o entendimento da história antiga? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que dizer, né, assim, é que um povo indígena atual na Amazônia, por mais isolado que ele seja da sociedade nacional, ele é um povo tão moderno quanto nós, né, assim, porque o modo em que ele vive hoje é o resultado de uma adaptação que ele teve que fazer muitas mudanças, muitas intervenções, e muitas adaptações para continuar vivendo daquela maneira. Então, assim, apesar, né, de, em alguns casos, trazer aproximações muito interessantes com o passado, a flecha de um Zoé de hoje, ela talvez seja tão diferente da flecha de 10 mil anos atrás, quanto a flecha de Zoé e uma flecha usada, né, nas competições olímpicas, dos nossos Jogos Olímpicos. Provavelmente as três são tão diferentes uma da outra quanto, né, qualquer uma. E eu acho que conviver com os povos indígenas atuais é muito interessante para a gente pensar nisso, né? Assim, como na filosofia indígena, a nossa importância nessa relação com o resto da natureza, ela é bem menos significante do que na sociedade ocidental, né? A gente não é tão importante assim para a natureza, de acordo com a filosofia indígena, né? A gente é tão importante quanto várias outras, vários outros indivíduos dessa natureza, né? A convivência com o Zoé me mostrou muito isso, né? Assim, como que é nas atitudes simples é que a modificação intensa da paisagem acontece, é fazendo um acampamento e mudando esse acampamento várias vezes de lugar, é que você vai intervir na densidade de como algumas plantas úteis se dispersam por essas paisagens, né? Como é que vai aumentar a quantidade de castanha numa paisagem? Quanto mais pequenos acampamentos você fizer e deixar semente de castanha nessas pequenas clareiras que ficam com esses acampamentos, mais castanheiras vão crescer nessa paisagem, né? E quanto mais castanheiras e outras plantas tiverem nessa paisagem, mais vai ser bem sucedida a estratégia de fazer pequenos acampamentos para aproveitar esses recursos, né? Os recursos da floresta, né? Essas plantas, o Das açaí, a plantas mesmo. castanha, o peixe, né? A caça, tudo isso está interligado, né? Vai ter mais macaco, que é uma das coisas importantes para o zoé caçar, se tiver mais fruta para os macacos comerem, né? Então, se tiver menos fruta, vai ter menos macaco, vai ter menos fruta para os zoé comerem, vai ter menos macaco para comer. Então, aí, de fato, talvez tenha que intensificar a produção de mandioca ou de alguma outra coisa para substituir isso na dieta, né? E eu acho que o que a gente vê na história da Amazônia é que sempre que foi possível, né, as pessoas optaram pela diversidade. Então, viver com o Zoé, né, assim, minha aproximação deles é muito superficial ainda, né, assim, eu tenho muito pouco contato com o Zoé, mas caminhar um pouquinho que eu pude caminhar com eles me fez entender isso melhor, assim, como que não precisa de uma intervenção grande para ter uma mudança significativa, né? E como que a sutileza dessas mudanças ao longo de milhares de anos causam paisagens tão significativamente modificadas, né? E isso, assim, como a sutileza da explicação desses detalhes da floresta, que escapa completamente do que eu consigo olhar no registro arqueológico, mostra a sofisticação dessa estratégia, né? Assim, o Zoé adiciona uma camada de história nessa relação que eu não sou capaz de ver na arqueologia. Mas se eu olhar a arqueologia junto com eles, né? Se eles participarem dessa arqueologia, eles sabem o que é um Zoé que fez na paisagem e o que é que não é que não foi o Zoé que fizeram na paisagem, né? Eu não sei, mas eles sabem. Para mostrar, olha, essa paisagem não é vazia, ela só está assim por conta de uma ativa movimentação dos humanos nesse lugar, né? Isso é radicalmente contra a ideia ocidental de que é preservar, né? Que é preservar é reservar um lugar para que atividades humanas não aconteçam nesse lugar, né? Para que a natureza sobreviva nesse lugar, esse lugar tem que ficar reservado. E aí a filosofia indígena é diferente, né? O humano é só um pedacinho dessa natureza, mas ele é um pedacinho importante. Então, com esse meu trabalho, eu queria mostrar a importância
dessa pequena parcela da contribuição humana para essa natureza amazônica, né? E era muito importante mostrar que sem o zoé, sem os humanos, os castanhais vão deixar de existir na Amazônia, uma série de paisagens que a gente considera tipicamente amazônicas, sem o manejo dos humanos não vão existir mais, né? O que um acampamento causa de distúrbio? Então eu fui mapear que os zoé fazem quando eles chegam no acampamento? Eles limpam a área, eles cortam algumas plantas, eles abrem alguma clareira, né? E eu fui documentando isso. E o que eles deixam de evidência deles ali, né? Na maior parte dos casos, não sobra quase nada que daqui a 50 anos eu vou perceber, né? Mas o que sobra de muito perceptível? A paisagem que cresce nesse lugar, né? As plantas domésticas que eles deixam ali. Nos acampamentos que eu mapeei, eles deixaram algodão, eles deixaram urucum, eles deixaram castanha, eles deixaram açaí, eles deixaram bacaba, e uma série de coisas que nessa paisagem que eles abriram um pouquinho a clareira, vai ter luz suficiente para essas plantas crescerem, né? Se eles voltarem periodicamente nesses lugares, provavelmente eles vão eliminar a competição que outras plantas e essas plantas que eles preferem têm naturalmente, né? E eles vão favorecer essas plantas úteis para eles nessa competição aí para a floresta se reestruturar nesse lugar. E isso é a Amazônia, a sucessão florestal da Amazônia que a gente conhece em qualquer parcela da Amazônia hoje em dia, né? Então, assim, com esse trabalho com o Zoé, né, assim, uma perspectiva que a gente tem é de desafiar essa ideia de que existe um lugar da Amazônia que não foi manejado pelos humanos. E como o Zoé está uma porção considerada a floresta intocada da Amazônia, né, é muito bom mostrar que nesse lugar onde a gente sobrevoa do avião e só vê floresta, os humanos estão ativamente mexendo ali e transformando essas paisagens, né? Então, eu fiz muito mapa, né? A ideia era muito mostrar a relação de como é que uma planta é dispersada, qual o caminho que essas sementes fazem e em que lugar que elas permanecem. Eu acredito muito nessa parceria, né, que a antropologia, o conhecimento indígena e a arqueologia podem fazer, porque eu acho que assim, não é que a gente tem que voltar a viver como as pessoas viviam no passado, né? A modernidade está aí, mas eu acho que assim, como você falou, aqui a gente tem uma oportunidade de entrar em contato com pessoas que têm filosofias bem diferentes das nossas de se relacionar com esse ambiente da Amazônia. E aproveitar isso e ver, né, no passado como algumas dessas alternativas foram bem sucedidas, né, pode ser importante para o que a gente vai decidir fazer para o futuro. Então, eu acho que a arqueologia na Amazônia ela tem um papel importante para o passado, mas ela tem um papel importante para o futuro também, né? Assim, agora mais do que nunca, né? Assim, diante de mudanças climáticas, apostar em monocultura, uma coisa tão frágil e tão dependente de uma estabilidade climática, será que é a solução? Pensamento da floresta.